Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, a mais uma aula da nossa escola dominical de hoje. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Deixe aberta que você vai acompanhar a leitura do texto comigo. Mateus capítulo 24. A nossa escola dominical, mais uma vez, será por via digital, por vídeo, e ela vai estar disponível no site da nossa igreja, no YouTube. Então eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, os seus comentários, as suas perguntas, aquilo que você quiser comentar, compartilhe com seus amigos, com as pessoas da sua família, e assim a gente pode divulgar para todo mundo, ok? Mateus capítulo 24, deixa aberto lá que eu quero usar esse texto para explicar para vocês sobre o assunto de hoje. O tema de hoje é a parábola das 10 virgens. A introdução que eu quero fazer é explicar para vocês em que contexto essa parábola foi citada, tá? Então, por isso que eu estou pedindo para que vocês abram em Mateus no capítulo 24. Vocês vão perceber, meus irmãos, que a parábola das 10 virgens está dentro de um contexto maior, escatológico, da nossa Bíblia. Ela está no meio de uma sequência de assuntos que a gente precisa entender o porquê, para que a gente possa ter uma melhor compreensão da parábola das 10 virgens. Então Jesus estava no Monte das Oliveiras, sentado, e chamou os seus discípulos para uma conversa e falou com eles em particular. Então foi numa reunião fechada com os seus discípulos, né? Então, eu até peço para vocês abrirem no capítulo 24, no versículo 3, e preste atenção nesse detalhe, olha. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, assim, eles fazem uma pergunta para Jesus, uma pergunta densa, uma pergunta pesada, um assunto que tinha que ser em particular. Eu tenho outro pensamento sobre essa questão de ser em particular. Então eu creio que Jesus está colocando na mão dos seus discípulos a responsabilidade de passar esse assunto para frente, já que eles receberam essa mensagem em particular. Muito bem, meus irmãos, a pergunta que os discípulos fazem então como será a vinda e como será a consumação do século? E Jesus não só nega essa informação, Jesus começa a explicar para eles. Então ele começa lá do início, em Mateus 24, do versículo 3 a 14, Jesus começa a falar do princípio das dores. Ele discorre então nesses versículos sobre os princípios das dores. Logo em seguida, de 15 a 28, Jesus explica para eles sobre a grande tribulação, como vai se dar a grande tribulação. Em seguida, Jesus começa a falar, que é dos versículos 29 a 31, sobre a vinda do Filho do Homem. Como que vai ser a vinda do Filho do Homem, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Em seguida, os irmãos percebam que é assim, olha, é um atrás do outro. De 32 a 44, Jesus explica, através de parábola, a parábola da figueira, que é uma exortação à vigilância, a necessidade do crente ser vigilante, né? Então, Jesus fala essa parábola. Em seguida, meus irmãos, Jesus fala outra parábola, que é a parábola do bom servo e do mau servo, né? Eu peço que vocês leem, são 6 versículos essa parábola, mas muito significativo. É importante para que você entenda o contexto de todo esse assunto aqui. E finalmente,
Jesus fala da parábola das 10 virgens, que é uma explicação de como é o reino de Deus. Então guarde bem isso na sua mente. A parábola das 10 virgens trata do assunto o reino dos céus, ok? E logo em seguida Jesus conta a parábola dos talentos e logo em seguida o grande julgamento. E assim encerra esse bloco de assunto escatológico. Em Mateus, depois vai para outro assunto, né? Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é assim, olha, esse grupo de assuntos, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do servo bom e mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o grande julgamento é um assunto só, é um tema único. Então, para que a gente não faça um estudo de um texto fora do contexto, é importante que nós conheçamos o que está no entorno dessa história, dessa parábola. Por isso que eu estou trazendo aqui esse contexto para vocês. Mas é importante que você vá lá na sua Bíblia, com tempo, e olhe esse grupo de parábolas, esse grupo de temas que estão descritos aqui, para que o seu entendimento seja amplo e completo. É tudo um assunto só, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos começar então na parábola das jovens prudentes e das insensatas. Então, assim, tem Bíblias que ela vem com esse nome, a parábola das 10 jovens prudentes e das insensatas. Outras falam a parábola das 10 virgens, né? Então tem uma divergência aí, mas o texto é um só. Peço que você abra sua Bíblia agora, Mateus capítulo 25, de 1 a 13, e acompanhe a leitura comigo, ok? Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Sai ao encontro dele. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Eu vou ler novamente esse versículo. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ok? Então essa é a tradução, é o que diz a Bíblia, né? E aí, meus irmãos, faz-se necessário eu explicar para vocês o que tem no contexto cultural do Oriente Médio para que a gente possa entender essa cena. É necessário. Muito bem, meus irmãos, essa cena da parábola das 10 virgens, ela está falando dos preparativos para um banquete de casamento, né? O casamento no Oriente Médio, meus irmãos, acontecia na casa do noivo, certo? E como se sucede isso? O noivo pega todos os seus amigos que vão convidados para o casamento e vão até a casa da noiva. E vamos imaginar aqui, olha, que a casa da noiva fica do outro lado da vila. Então eles teriam que atravessar toda a cidade, toda a vila, para ir à casa da noiva. Lá,
O noivo pega a noiva, que ela provavelmente já vai estar preparada, né? Porque isso tudo é previamente previamente combinado, e acompanha a noiva de volta para sua casa, porque o casamento vai ocorrer na casa do noivo. Ele foi buscar a noiva. E naquele tempo, meus irmãos, praticamente toda a cidade participava, toda a vila participava do casamento, né? Então, quando a noiva fica pronta, então, o noivo coloca ela no lombo de um animal, né, de um cavalo, né, de uma montaria, e traz ela de volta juntamente com seus amigos. Os seus amigos fazem uma festa. É uma festa toda desorganizada, barulhenta, muita cor, muito som, muito batuque. É uma festa. E eles percorrem, meus irmãos, é uma festa bem feliz, bem animada. Na volta da casa da noiva para a casa do noivo, eles vão transitar no maior número de ruas possível. Eles vão fazer o caminho mais longo possível. É uma comitiva, é uma festa, então eles vão passando de rua em rua, né? E as pessoas vão aplaudindo, festejando com o noivo, se alegrando com aquela festa de casamento, uma coisa assim que contagia todo mundo. As pessoas vão saudando os noivos, vão dando parabéns, vão jogando, se fosse aqui no Brasil, né, jogando arroz cru, jogando folhas de pétalas de rosas, assim, cada um ia participar à sua maneira. E algumas pessoas ficavam aguardando, né, então aquela comitiva passar pela sua rua, e outros ficavam lá em volta da casa do noivo esperando o noivo chegar, porque o destino final dele é ali na casa onde ele está. E aí sim começa a grande festa. Ele põe todo mundo para dentro e começa a festa. Muito bem, meus irmãos, a parábola em questão, ela ocorre à noite, certo? Então, e entre esses convidados para a festa de casamento estão as 10 virgens, que é a referência aqui desta parábola. Cada uma dessas virgens, tem uma lâmpada na mão. Uma lâmpada, que eu quero dizer, meus irmãos, é uma lamparina, que se você se acende com fogo para iluminar o caminho, é uma lâmpada existente aquelas de 2000 anos atrás, que precisa de azeite e precisa de fogo para ficar acesa. Meus irmãos, as mulheres, tanto jovens quanto as mulheres idosas, qualquer mulher que fosse andar de noite, ela teria que carregar uma lâmpada, porque dessa lâmpada dependia a reputação dela, né? Então, uma pessoa que anda com uma lâmpada iluminando o seu rosto e o seu caminho, é uma pessoa que está dizendo, olha, eu não tenho nada para esconder, sou eu que estou aqui. Então, assim, aquilo era prudente para a sua reputação, né? Por que é prudente? Uma pessoa que quisesse se esconder, fazer algo escondido, não carregaria uma lâmpada, né? Porque não quer ser vista. Mas as pessoas que querem ser vistas, quer preservar a sua reputação, andava com a lâmpada. Uma outra serventia da lâmpada, meus irmãos, era para segurança, né? Então você vai andar à noite, você fica com aquela lâmpada, eles ficavam com a lâmpada perto do rosto para mostrar quem é que estava ali fazendo aquela caminhada à noite. E uma pessoa que está iluminada, que está vendo, dificilmente seria molestada, seria abordada por pessoas mal intencionadas, porque aquilo era muito visível, né? Porque aquilo protegia as pessoas, né? Ninguém teria coragem de fazer mal para uma pessoa que está com uma lâmpada, porque todo mundo veria. Então nós podemos chegar à conclusão que era inconcebível que 10 mulheres solteiras estivessem sem suas lâmpadas. Então a gente percebe aqui, meus irmãos, que as 10 jovens foram prudentes
ao ir para a festa de casamento com suas lâmpadas, né? Então elas estavam com a reputação devidamente preservada, com a sua segurança devidamente preservadas. A diferença entre elas, meus irmãos, é que 5 delas levaram azeite extra, né? Caso acabe o azeite da lâmpada, ela se apaga. Então, 5 delas levaram um azeite extra, uma cota de azeite a mais. Se caso apagasse, se acabasse o azeite, elas teriam para abastecer as suas lanternas e deixar elas acesas. Então, 5 delas, as prudentes, tomaram essa providência. Já as 5 nécias ou as 5 insensatas não tomaram essa providência. Muito bem, meus irmãos, e a comitiva vem desfilando lentamente pela vila e demora mais do que eles imaginam para chegar no local combinado. As jovens prudentes perceberam que essa comitiva poderia, imaginaram que essa comitiva poderia demorar mais do que o previsto e se prepararam então levando o azeite a mais. Porque assim, meus irmãos, a chegada do noivo poderia ser a qualquer momento. Poderia ser rápido, como poderia demorar. Como eu expliquei antes, eles iam fazer o caminho mais longo possível, iam querer passar no maior número de ruas possível e isso poderia demorar. E as prudentes imaginaram isso. Olha, pode demorar. E aí, meus irmãos, como o noivo estava demorando para chegar, o que aconteceu? As jovens ficaram sonolentas. Pegaram as suas lanternas, colocaram num beiral de uma janela, está ali acesa, e cochilaram, né? Porque a demora foi muito grande. E de repente, elas ouvem um grito, né? O noivo chegou! Então, assim, as pessoas já perceberam que o noivo já estava na rua. Eu imagino assim que eles estavam na ponta da rua já chegando, né? Então é aquele corre-corre. As 10 virgens, né? As 10 jovens levantaram rapidamente e já começaram a preparar as suas lâmpadas, né? Aquelas que foram as prudentes ajeitaram o pavio ali, ajustou o pavio um pouquinho mais, pegou aquela reserva de azeite que estava nas suas lanternas, abasteceram as suas lanternas e ficaram prontas para a chegada do noivo com suas lanternas acesas. Já as nécias, foi aqui nesse momento que elas perceberam o seu erro. As suas lâmpadas já estavam apagadas e elas estavam sem azeite extra para manter as suas lanternas acesas, né? E aí, meus irmãos, foi aquele corre-corre. Enquanto as 5 prudentes, né? O noivo apontou lá longe, ajeitou o pavio, abasteceu, prontinho. Estamos prontos para a chegada do noivo. E as 5 nécias, aquelas imprudentes ali, já naquele desespero, começaram a correr em redor. Você me empresta um pouco aí do seu azeite, senão eu não vou, a minha não vai conseguir ficar acesa. E as 5 prudentes foram bem calmas e educadamente falaram assim: olha, nós não temos o suficiente para nós e para vocês. Olha, eu sinto muito, mas não posso ajudar, porque eu sugiro que vocês bate de casa em casa emprestando, vai ver se alguém tem alguma coisa para doar para vocês. E naquele desespero, elas ficaram desesperadas, né? E elas fizeram isso, foram resolver seus problemas, ou foram comprar, ou foram emprestar, ou foram pedir para alguém, se alguém pudesse doar, né? E nesse meio tempo, meus irmãos, que elas saíram, o noivo chegou. O noivo chegou, colocou todos os convidados ali para dentro da sua casa e fechou a porta, trancou a porta. E as nécias
chegaram meio que atrasadas, correndo, né, depois de ter conseguido reabastecer as suas lâmpadas, e bateram na porta: Senhor, abre a porta para nós, agora que nós conseguimos reabastecer as nossas lâmpadas. E o noivo responde: desculpe, eu acho que eu não conheço vocês. Então, meus irmãos, essa história não conta depois se elas insistiram para que o noivo abrisse a porta, se o noivo depois deixou elas entrar e relevou aquela imprudência delas, né? Mas ao receberem aquela porta trancada, foi culpa exclusivamente delas. Elas foram culpadas por terem encontrado a porta fechada. Pense nisso, meus irmãos. Muito bem, então essa é a história, tá? Dessa forma que eu expliquei, está dentro do contexto como acontecia lá no Oriente Médio. Muito bem, meus irmãos. Vamos agora entender o que tem a ver essa parábola com os fins dos tempos, com o reino de Deus. Muito bem. A primeira constatação, meus irmãos. Essa história é uma história sobre mulheres. A igreja, por várias vezes, é retratada como feminino, né? Por exemplo, a noiva de Cristo é citado várias vezes. Quando fala noiva de Cristo, está se referindo à igreja. E Jesus escolheu essas mulheres para desempenhar o papel de todos os membros da igreja, os prudentes e os imprudentes. Então, quando ele fala aqui sobre as mulheres, ele está se referindo à sua igreja. Então percebam, meus irmãos, que na igreja de Cristo há pessoas prudentes e há pessoas insensatas. Ok? A primeira aplicação. A segunda aplicação, meus irmãos, os fiéis muitas vezes emprestam coisas dos outros, mas na questão relativa aos preparativos para a vinda do reino, não tem como usar recursos emprestados. Você só pode usar seus próprios recursos. Aquelas jovens prudentes não emprestaram o azeite para as outras porque aquilo era precioso demais para elas. Era o passaporte para elas entrarem na festa. Então, meus irmãos, com relação ao reino de Deus, não tem como usar recursos emprestados. Então, eu vou te dar um exemplo. Olha, mas eu sou daquela igreja. Não tem como usar recursos emprestados. Mas eu sou o filho do pastor. Não tem como usar recursos emprestados. Mas eu sou o diácono, eu sou o presbítero dessa igreja, não é possível que eu fique fora do reino. Meus irmãos, compromisso e discipulado não pode ser tomado emprestado de alguém. O crente tem que participar do reino com seus próprios recursos. Entendam isso, meus irmãos. Não tem como usar recursos emprestados. Não é porque você é daquela igreja, porque a sua mãe foi isso ou aquilo na igreja, eu mereço. São seus próprios recursos que são utilizados para você participar do reino de Deus. Ok? A parábola deixa muito claro isso. Muito bem, meus irmãos. A terceira aplicação. A vida no reino de Deus, meus irmãos, exige compromisso de longo prazo. Certo? Não é uma corrida de 100 metros. Trata-se de uma maratona. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, não existe discipulado instantâneo. Não existe amadurecimento imediato. É uma corrida de longo prazo. Vejam que as prudentes sabiam que poderia demorar e se prepararam para isso. Meus irmãos, eu digo a mesma coisa para todos nós. É uma corrida de longo prazo. Esteja preparado para correr uma corrida de longo prazo. Muita coisa vai tentar te desviar do caminho. Muita coisa vai te tentar deixar fora do reino.
você vai ter que lutar contra muitas coisas. Não seja imediatista, não seja... nós precisamos estar preparados para uma maratona longa. Pode demorar muito, ok? Muito bem, meus irmãos. A quarta aplicação que eu quero compartilhar com vocês são as reações ao fracasso. Quando as coisas dão errado, meus irmãos, não pode ser resolvido aos gritos, conforme demonstraram aquelas jovens nécias. Elas foram agressivas. Me dê um pouco do seu azeite. Não é assim que se resolve as coisas. Depois foram agressivas na porta. Senhor, abre essa porta para nós. Não é assim que se resolve as coisas. Eu agora vou sair dessa igreja. Eu não concordo com esse pastor. Não é assim que se resolve as coisas. Não adianta gritar. Estamos numa corrida de longo prazo. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa ter reações adequadas aos fracassos. Por se tratar de um longo prazo, meus irmãos, significa que nós vamos errar, nós vamos cair e não adianta colocar a culpa em ninguém. Nós temos que lidar de frente com os nossos próprios fracassos. Vocês se lembram da história do rico e do Lázaro? O homem rico deu ordens para Abraão para que ele enviasse Lázaro, para Lázaro molhar a boca dele porque ele estava com sede. Não funcionou. Não é assim que se resolve. Ele teve toda a oportunidade do mundo, mas não é assim que se resolve. Em seguida, pediu para que Lázaro fosse avisar os seus irmãos de como que as coisas funcionavam. O rico esperava que Abraão cumprisse suas ordens, esperava que Lázaro fosse seu menino de recado, mas não é assim que se resolve as coisas. No reino de Deus, é inaceitável que a gente fique ladrando ordens para outras pessoas resolver os problemas que nós mesmos criamos. Então, não é assim que se resolve. Muito bem, meus irmãos. Essas são as impressões, alguns ensinamentos que a parábola nos traz. Nós vamos falar um pouco agora sobre em nível teológico, tá? Então, um pouco de teologia. A primeira coisa, meus irmãos, que uma das primeiras coisas que fica evidente nessa parábola é que ela evidencia a decepção de Jesus com a falta de prontidão de algumas pessoas, tá? Então, assim, olha, para que você entenda um pouco melhor o que eu quero dizer. Naquele contexto onde Jesus veio pela primeira vez, haviam pessoas preparadas para a sua chegada e haviam pessoas despreparadas para a sua chegada. Então, por exemplo, Ana e Simão, né? Esse casal, né? Simão falou que ele não queria morrer enquanto ele não visse o Messias. E ele viu, encontrou com Jesus criancinha e disse assim: agora eu posso morrer porque eu vi Jesus. Então ele estava preparado para a vinda de Jesus. E assim outras pessoas. Nicodemos estava preparado para a chegada de Jesus. Os discípulos estavam preparados para a chegada de Jesus. Os pastores de ovelha estavam preparados para a chegada de Jesus. Os magos do Oriente estavam preparados para a chegada do Messias. Mas outras pessoas, meus irmãos, que deveriam igualmente estar preparados, não estavam. Os sumos sacerdotes, né, pessoas entendidas da lei, sabiam que o Messias seria enviado, mas quando o viram, estavam despreparados, não o reconheceram. A cidade natal de Jesus, onde Jesus nasceu, totalmente preparada, despreparada para a sua chegada. Os fariseus, meus irmãos, totalmente despreparados para a chegada do Messias, o perseguiram, armaram armadilhas para Jesus. Herodes não estava preparado para a chegada do Messias. Os soldados, de quando ele nasceu,
não estavam preparados para a sua chegada. Então, meus irmãos, Jesus se decepcionou com essas pessoas. Todos eles sabiam, e nós sabemos agora, que haverá a segunda vinda de Cristo. Você está preparado? Ou você está despreparado? Pense nisso, meus irmãos. Com relação à segunda vinda de Cristo também, meus irmãos, então, a história aguarda, né? Está anunciado a segunda vinda de Cristo. Cristo retornará mais uma vez para os seus. E ele sabe que algumas pessoas vão estar prontas e outras pessoas não vão estar prontas. Esse encontro, meus irmãos, pode se dar de duas maneiras. A primeira é a morte. Então, o crente pode ter esse encontro com Cristo a partir da sua morte. Ou então, com a segunda vinda de Cristo, o que acontecer primeiro. Aqui, meus irmãos, tem uma advertência e um desafio para nós. O desafio é estar preparado para esse momento. Ou seja, nós temos que estar preparados para a nossa morte ou para a segunda vinda de Cristo, que é quando vai acontecer o nosso encontro com Ele. Tá? Então, tanto a morte quanto a segunda vinda de Cristo, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Por isso, a necessidade de estar preparado. Muito bem, meus irmãos, a segunda coisa que acontece em nível teológico, para que a gente entenda melhor, é o seguinte: o reino de Deus tem uma porta. Essa porta pode se fechar e ela se fecha. Para os que estão comprometidos com Cristo, para que estão preparados, essa porta está aberta. Então, nós percebemos que na parábola que Jesus conta, existe um limite para a inclusão de pessoas para dentro dessa porta. Tem um limite. E essa porta vai se fechar. As insensatas, meus irmãos, representam os infiéis que revelam que possuem falhas, né? Assim como todos nós, que nós podemos ter falhas, e essas falhas são passíveis de punição escatológica. O que eu quero dizer, meus irmãos, esteja preparado a cada dia. No reino de Deus existe uma porta e essa porta se fecha. Ou seja, o dia que essa porta se fechar, acabou a minha oportunidade de ser incluído no reino de Deus. Não deixe que essa porta se feche antes de você entrar. Esteja preparado. Ok? Muito bem, meus irmãos. A terceira questão, que também é uma advertência para nós, a parábola ela contém uma advertência quanto ao tempo da chegada do noivo na festa. Esse tempo, meus irmãos, é desconhecido. Esse tempo do encontro ou é a morte ou é a volta de Cristo. Ou seja, qualquer energia que nós gastemos ou que se gaste em determinar qual vai ser o dia ou qual vai ser a hora é um desperdício. Está relatado na Bíblia em Marcos, capítulo 13, versículo 32. Ninguém sabe a hora e ninguém sabe quando. Nem a hora e nem quando. Nós não sabemos, é desconhecido. Qualquer especulação a respeito disso, como eu já disse, é apenas uma especulação. Ok? Bem-aventurado, meus irmãos, é aquele cujas lâmpadas se mantêm acesas enquanto vigiam e esperam a volta de Cristo. Ok? Era isso que eu tinha para hoje. Não se esqueça de entrar no site, no canal da igreja. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe seu comentário e deixe sua pergunta. Obrigado por seu tempo até aqui. Até mais.